renovar nossa mente. Porque o maior presídio não é aquele que tem 4 paredes para nos segurar, o maior presídio é uma mente aprisionada. Então eu quero dizer que você já é livre em Cristo Jesus. Eu quero dizer que você já é livre para viver os propósitos e os planos de Deus. Eu quero dizer que só depende de você e depende de Deus, mas Deus, Ele já fez a parte dele. Agora é sua vez de tomar posse daquilo que você já fez e já é. Deus tem algo para a sua história. Mas para de ficar remoendo o passado. Para de ficar chorando pelo leite derramado. Para de ficar se lamentando porque aquela época não aconteceu, porque não foi do jeito. Ah, se eu pudesse voltar atrás. Ah, se eu pudesse escolher novamente. Ah, se eu pudesse ter tal idade novamente. Tudo seria diferente. Irmãos, não seria diferente, porque existem algumas coisas que Deus permite acontecendo na nossa vida para que a gente possa vir amadurecer e crescer. Existem alguns processos que Deus vai permitir a gente passar para a gente poder aprender a dar valor. Então para de reclamar de eventos que aconteceram na sua vida, porque não foi para atrasar a sua vida, mas foi para te preparar para o novo de Deus na sua história. Davi, ele só consegue enfrentar Golias, porque primeiro Davi, ele enfrentava urso e leão. Ele não chegou de cara já enfrentando Golias. Tudo é uma fase, tudo é um estágio. Então se hoje você está passando uma fase difícil, pode estar difícil sim, mas calma, isso não é para te matar, isso é para te preparar para o novo de Deus que Ele tem na sua vida. Calma, você não está sozinho, Deus está com você. Ele não te livra da cova dos leões, mas Ele passa e Ele vence junto com você. É esse o nosso Deus. É isso que nós temos que entender. E aí quando nós acessamos um novo tempo, parece que a nossa vida começou do zero de novo. E aonde nós precisamos nos inspirar? Em Jesus, irmão. O céu tem que ser o modelo do cristão. O céu é o nosso modelo. Você pode ter pessoas como referência, mas a nossa referência não está lá fora numa metodologia, a nossa referência não está no estudo, a nossa referência está no céu, sabe por quê? Porque no céu não tem crise, no céu não tem choro, no céu não tem tristeza, no céu não tem destruição, no céu tem Jesus, no céu tem Deus. Então o nosso modelo, para quem está vivendo o nosso tempo, o nosso modelo é o céu, o nosso modelo é Jesus. Quer viver um novo tempo? Tenha Jesus como seu modelo de vida. O grande problema de muito cristão é que você está comparando a sua vida com quem é do mundo. E aí você fala, não, eu estou muito bem. Porque aquele fulano ali, ele bebe, ele fuma, ele se prostitui, ele vai para vários lugares, ele faz um monte de coisa de errado, ele mata, e eu não faço nada disso. Eu não faço nada disso. Eu vou para a igreja, então está tudo bem. Mas a sua vida não tem que ser baseada por quem está no mundo, a sua vida tem que ser comparada com Cristo. Sabe por que Paulo fala, seja meus imitadores como eu sou de Cristo? Porque o modelo de Paulo não era os fariseus, o modelo de Paulo era Cristo. Então, irmãos, o seu modelo precisa ser Cristo. Eu não estou falando que você não vai ter lutas, eu não estou falando que você vai ter dificuldade, eu não estou falando que você não vai lutar talvez contra vícios, contra situações difíceis, mas eu estou falando que a palavra de Deus fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mas só vai acontecer isso se o seu modelo for Cristo. Então, para quem quer viver um novo tempo, para quem quer romper em Deus, para quem quer viver o sobrenatural, para quem quer vencer gigantes na vida, para quem quer vencer demônios, para quem quer vencer as potestades, o nosso modelo, nós precisamos fazer menção de Jesus, de Deus, é Ele. Salmo 121 fala, levo meus olhos para o alto, que é do alto que vem o meu socorro. Não está falando para você ficar olhando para baixo, não está falando para você ficar olhando para o lado, não está falando para você ficar se lamentando, não é isso, não está falando sobre isso. Está falando para você olhar para Ele, porque é Ele que vai te socorrer. Nessa manhã, Deus está socorrendo alguns corações aqui nesse lugar, amém? Aleluia, glória a Deus. E quando Jesus vira o nosso modelo, começa a acontecer algo que Ele fala nos evangelhos. Assim na terra como é no céu. Quem está vivendo o novo de Deus começa a viver a realidade do céu aqui na terra. Irmãos, eu não estou querendo espiritualizar tudo. Eu sei que tem momentos, tem dias que é difícil de orar, é difícil de buscar. Todo mundo passa por isso. Mas eu estou falando que você é uma pessoa comum com um Deus sobrenatural e você pode viver esse sobrenatural de Deus na sua vida.
Estou falando para você que não tem nada de errado você ter uma casa boa, ter um carro bom, ter um casamento feliz. Mas Deus tem muito mais para você do que isso. Deus tem um ambiente, Deus tem um poder, Deus tem uma glória a ser revelada para ser derramada na sua vida. E Deus está chamando pessoas aqui para um próximo passo, um passo de comprometimento, um passo de viver coisas mais profundas em Deus. E um novo tempo com Deus exige novas renúncias, exige novas respostas da nossa parte, mas com certeza tem novos milagres da parte de Deus, tem novas provisões da parte de Deus, tem novas bênçãos da parte de Deus na nossa vida. Então existe uma mesa repleta, preparada para você e para sua casa e para sua família. Mas Josué capítulo 3, Josué ele assume a liderança do povo depois de Moisés falecer, depois de Moisés ser recolhido por Deus. E antes de chegar à terra prometida, eles tinham que atravessar o Jordão. E na verdade o Jordão não era para eles não poder atravessar, mas na verdade era um processo de Deus. Toda vez que Deus te preparar, te promover, querer colocar algo na sua vida, você pode ter certeza que vai ter um Jordão para você atravessar, vai ter alguma coisa para você ter que passar. Porque isso vai preparar você. E eu queria compartilhar com vocês aqui 3 coisas sobre esse texto que a gente leu, Josué, do capítulo 3, do verso 1 ao 5. E o primeiro qual que é? O anjo de Deus começa a falar com Josué e fala: Josué, prepara a arca da aliança que nós vamos atravessar o Jordão. A arca da aliança simbolizava a presença, era a presença de Deus. A presença de Deus estava ali. Então o que isso quer dizer na nossa vida? Pastor, o que eu aplico isso na minha vida? Só comece algo, só faça algo, só tome uma direção se a presença de Deus estiver na sua frente. Não faça nada por achismo, não faça nada da sua cabeça. Se a presença de Deus está na sua frente, irmão, vai. Se a presença de Deus está na sua frente, vai para cima que as coisas vão acontecer. Mas não faça nada porque você acha que é desse jeito. Nós não se movemos por achismo, nós não podemos nos mover pelas nossas emoções, nós temos que nos mover por uma palavra, a palavra da verdade. Nós temos que mover quando Jesus falar vai, você vai, quando Jesus falar fica, você fica, mas obedeça. Mas deixa eu te falar uma coisa, se movimenta somente quando Deus mandar você se movimentar, e isso serve para todas as áreas da nossa vida. Então, em um novo tempo, o novo de Deus às vezes assusta, porque é o desconhecido. Nós não sabemos como que vai ser. Nós não sabemos como que vai acontecer. Nós não sabemos como nós vamos reagir. E na verdade, nós não precisamos saber de muita coisa. Mas a primeira coisa que nós precisamos ter na nossa mente, a presença de Deus está na minha frente. Porque se ela não estiver, eu não vou. A presença de Deus, ela está na minha casa, a presença de Deus, ela está me dirigindo. Quem que eu estou seguindo? Aonde estão os meus olhos? Porque se a presença de Deus não estiver com você, irmãos, o ânimo vai passar, o dia mal vai chegar, a empolgação vai passar e você vai parar. Mas agora, se a presença de Deus estiver com você nesse novo tempo, pode estar chovendo canivete na sua volta, pode estar acontecendo coisas ruins em sua volta, você pode estar sendo oprimido, mas você sabe que na sua frente tem a presença de Deus que te guarda e está mostrando o nosso caminho. O nosso Deus é um Deus que guarda, mas o nosso Deus é um Deus que mostra destino também. Existe um horizonte de Deus te esperando para a glória de Deus e o novo de Deus ser revelado na sua vida. Mas só vai se a presença de Deus estiver na sua frente. O pessoal que dirige aí, eu não gosto muito de usar um aplicativo chamado Waze, porque ele perde conexão, a gente se perde. Mas até mesmo o Google Maps, que é o nosso GPS, de vez em quando ele dá uma bugada e manda a gente numa rua que não tem muito a ver. Uma vez a gente estava lá em Amparo, e o Google mandou a gente virar numa rua lá. Na hora que a gente virou, a gente caiu na contramão de uma avenida. Porque estava desatualizado, alguma mudança teve e não atualizaram lá. E por pouco não acontecia um acidente. Graças a Deus que, além do GPS, no meu carro tem outro GPS, que ele fala o tempo inteiro. Vai bater, viu? Ó a lombada, ó o radar, que é minha esposa. Esposa de vocês também fala assim? Não precisa responder, teve um joia ali no fundo, amém, vamos ficar todo mundo em paz.
Mas esse GPS, diferente da minha esposa também, que não acontece isso, esse GPS ficou desatualizado e a gente errou o caminho. Mas quando Deus, Ele é o nosso GPS, irmãos, Deus, Ele nunca erra o caminho. Deus, Ele escreve o plano da nossa vida de caneta, porque Ele sabe que Ele não vai errar, irmão. Ele não precisa de borracha, não. Pode ficar tranquilo, que se Deus está falando para você, vai nessa tua fé. Josué estava com medo. Se você começa a ler o início do livro de Josué, ele estava com medo. Porque ele viu Moisés fazendo grandes coisas para Deus, agora não tinha mais Moisés. E eu não sei se vocês já passaram por isso, de ter alguém que é muito referência na vida de vocês e de repente essa pessoa ir embora. O medo chega no nosso coração. Eu lembro que assim que eu cheguei na igreja, eu comecei a pegar uma paixão por instrumento e comecei a tocar, comecei a aprender os instrumentos. E um amigo que é um irmão para mim, o Fabinho, ele já tocava muito tempo, muito talentoso, e a gente ministrava louvor junto. E o dia que ele não estava, a gente ficava apreensivo, fala, cara, hoje o Fabiano não está, como que vai ser? E a gente, isso é muito ruim, tá? A gente, querendo ou não, a gente criou uma dependência dele, porque o dia que ele não estava, o louvor era um desastre. Não era louvor, era um sacrifício, era um desastre. Por que a gente não sabia tocar? Não, porque o psicológico batia, o medo batia, a insegurança batia. Mas o dia que ele estava, a gente tocava muito bem, as coisas aconteciam. Só que aí chegou um dia que Deus foi trabalhando isso no nosso coração. E aí chegou um dia que eu fui lá para Brasília, e que eu fui ministrar louvor. E eu falei, domingo à noite acho que não vai muita gente. E aí a catedral estava lotada assim, ó. E aí na hora que eu olhei para o lado, eu vi o apóstolo Doriel aqui, a missionária Ruth. Aí eu olhei para o outro lado, eu não vi o Fabinho. Falei, Jesus, agora, cadê o Fabinho aqui? Mas mesmo com medo, fui encorajado com uma palavra e fiz. Sabe, esse foi um exemplo da minha vida. Nada se compara com Josué, muito mais profundo de Josué. Substituir Moisés. Substituir não, continuar o que Moisés estava fazendo. Mas talvez na sua vida, tem pessoas com medo de continuar algo que Deus te deu. Não tenha medo. Seja forte e corajoso, porque Deus está contigo, irmãos. Deus está te direcionando. O seu único medo, a sua única preocupação tem que ser: a presença de Deus está comigo? A presença de Deus está ao meu favor? Se a presença de Deus estiver ao seu favor, pode ter certeza que na hora certa as coisas vão começar a acontecer. Então, esse é o primeiro ponto. Fica calmo, você não foi criado para andar sozinho, você não está sozinho. Existe um Deus que quer que você o siga. Mas entenda uma coisa, não é Deus que vai te seguir, irmão. É você que tem que seguir Deus. Tem muitos irmãos que estão achando que é Deus que vai me seguir. Deus não é o seu anjo da guarda. É você que tem que seguir Deus. Amém? O segundo ponto, a segunda instrução que passa para esse povo era o quê? Santidade. Josué fala, daqui 3 dias nós vamos atravessar o Rio Jordão, mas eu quero que todo mundo aqui entre em propósito, porque nós precisamos estar em santidade com o Senhor. E um novo tempo, irmão, requer uma vida de santidade. O cristão precisa ter uma vida de santidade. Porque Deus tem algo lindo para te dar. Deus tem algo maravilhoso para te dar. Mas o que Ele quer mais lindo é o seu coração. Não adianta Deus te dar algo tão lindo. Vou usar um exemplo de uma casa, tá bom? Não adianta Deus me dar uma casa linda. Aquela casa enorme, com um monte de quarto, uma sala grande, uma televisão enorme. Oh, aleluia. Isso aí, Deus, vai anotando. Sabe, uma casa linda, 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 linda. Área de churrasco, piscina não, que eu estou pegando raiva, mas área de churrasco. Isso foi um desabafo, Uma casa linda. Aquele porcelanato que você... Nossa, lindo, 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 lindo. E eu entrar nessa casa todo sujo. Com os pés todo preto. Claro que isso nunca vai acontecer, né? Porque eu nem entraria na casa, já tomaria um cabo de vassoura nas pernas, né? Mas vamos imaginar, aquela casa linda, limpa, aquela roupa de cama, novinha, cheirando novo, e eu tudo sujo, os pés pretos, as canelas cinza que parece que bateu o cimento logo às 7 horas da manhã, a roupa suja, fedendo, e deitar nessa cama.
e usufruir dessa casa, dessa nova casa que Deus me deu. Eu estou correspondendo ao ambiente? Não. É isso que Jesus quer fazer na nossa vida. Ele não quer somente dar um novo tempo. Ele quer fazer você uma nova pessoa. E como isso, pastor? A santidade é o caminho. E a santidade não é só sobre ser santo, mas a santidade também é sobre continuar sendo fiel a Deus. E um dos maiores exemplos a isso é o apóstolo Paulo. Porque ele fala que ele aprendeu a ser rico e a viver como rico. Mas ele também aprendeu a ter muito pouco mantimento e a viver com muito pouco dinheiro também. Ele passou pelos dois extremos e ele aprendeu a ter uma vida equilibrada. E mesmo em alguns momentos que ele teve pouquinho dinheiro, mas outros momentos que ele teve muito dinheiro, uma coisa não mudou na vida de Paulo. Ele continuou sendo fiel a Deus. Então, santidade está atrelado a gente ser separado e ser santo a Deus, mas também continuar sendo fiel aos princípios dele. Então, pastor, mas eu não estou cometendo nenhum pecado. Não é sobre pecado, mas é sobre o quanto eu estou se parecendo com Jesus. Jesus não quer que ninguém seja igual a Ele, porque é impossível a gente ser igual a Deus. Mas nós precisamos ser parecidos com Jesus. Igualdade, eu me coloco na mesma posição de Jesus, isso é muito impossível. Agora, ser parecido, eu começo a andar como Ele, eu começo a falar como Ele, eu começo a pensar como Ele. E tem muitas coisas que talvez Deus ainda não te entregou, porque ainda você está pensando como as pessoas do mundo pensam. Aí você está pensando como alguns religiosos pensam. Deixa eu falar para você uma coisa. Aqui nessa igreja você não é um consumidor que vem, escuta uma palavra legal e vai embora para sua casa e continua vivendo a vida. Na outra semana você volta, a mesma coisa, não. Aqui você é um filho amado de Deus. Deus tem algo na sua vida. As mensagens que saem desse altar não é simplesmente para encher teu coração, mas é para transbordar a sua vida, transformar a sua história e você viver algo novo de Deus, em Deus. Mas para isso, uma das chaves é a santidade. E Deus pede santidade para aquele povo. Porque aquele povo ia passar por algo, ia acontecer algo que nunca aconteceu. Tomar posse de uma terra. Tem coisas esperando para você tomar posse. Mas talvez você precise aumentar o nível de santidade. E não confunda a santidade por ser um crente chato, santarrão, apontar dedo para todo mundo. Não é isso. Mas é ter o caráter de Cristo em nós. É o teu caráter de Jesus em nós. Sabe, irmãos? Muita coisa passa. Mas o que vai permanecer é o nosso caráter. Quem é você? Quem é você durante a semana quando ninguém está vendo? Quem é você quando no ônibus lotado, aquela pessoa pisa no seu pé? Não dá aquela vontade de fechar a mão e dar uma cotovelada? Quem é você quando... Eu não estou falando que você nunca vai passar raiva, nunca vai ter os sentimentos, não estou falando que você tem que virar o alecrim dourado, não é sobre isso. Mas é ter um alerta, se a gente quer viver um novo tempo em Deus, a santidade tem que ser o nosso alvo. A santidade tem que ser a nossa meta. Toda vez que você for orar, Senhor, me ajuda a estar santo da maneira que agrada o teu coração. Muita gente confunde a questão de santidade e acha que eu vou ser o coitadinho de Deus. Eu vou ser... Não é sobre isso. Mas é sobre alguém que escolheu lutar contra as adversidades, contra o pecado, contra a frieza espiritual e decidiu permanecer fiel a Deus. Amém? Pastor, mas eu não estou santo 100%, ou inocente, mas ninguém aqui está. E o dia que você ficar 100% santo, Deus te leva. Porque se você ficar aqui nesse mundo, você escarga de novo. Então Deus faz, vem para mim. Então calma. Se preocupe em agradar o coração de Deus. Quer viver um novo tempo? Busque a santidade do Senhor. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Buscar a santidade de Deus também serve para nos preparar para o que está vindo aí. E até o terceiro ponto e último ponto que eu vou entrar aqui. Que no texto fala, a arca de Deus vai na frente de vocês
E eu quero que vocês vejam uma distância dessa arca. Porque vocês vão ter que aprender aonde a arca passar. Vocês vão ter que aprender a passar por aquele caminho. Porque é um caminho que vocês nunca passaram e nunca pisaram. O que Deus está querendo falar aí para o povo? Vocês ainda não estão da maneira que eu quero. Mas eu estou dando um tempo para vocês se preparar. Porque vocês vão começar a pisar em caminhos que vocês nunca pisaram. Um novo tempo, e até o terceiro tópico, o novo tempo vai nos levar a lugares que a gente nunca pisou. E o Senhor vai nos ensinar a andar por lugares que a gente ainda nunca andou. Então, um novo tempo vai vir novas oportunidades, novas portas abertas, mas também vai vir propostas do inferno para querer te tirar disso. Mas Deus está falando que Ele vai ensinar você a andar por esses lugares, aonde você ainda não pisou, aonde você ainda não passou, você tem um professor que vai ensinar você a caminhar. O novo tempo é um tempo de aprender coisas novas, é começar do zero. O Senhor vai te ensinar a falar, o Senhor vai ensinar você a se comportar, o Senhor vai ensinar você aonde você tem que andar e aonde não é para você andar. E aí esse povo, eles foram andando, e a arca na frente. Então quando chegaram de frente do Rio Jordão, a arca ela entra e o Rio Jordão é aberto e eles conseguem passar o rio. Mais para frente eles tomam posse da cidade, da terra prometida, mas eu quero parar aqui com vocês hoje. Em cada estação, em cada tempo, vai haver dificuldades, vai haver lutas, vai haver provas. É que nem videogame. É mais os homens que gostam de jogar, né? Tem algumas mulheres que jogam também. Mas no videogame, cada fase que você vai passando vai ficando mais difícil. Vai tendo mais dificuldade. Mas o prêmio é maior. A recompensa é maior. Então tem muita gente que fica falando aí, quando eu não vinha para a igreja, nossa, era mais tranquilo. Nada acontecia na minha vida. Agora que eu comecei a vir, pastor, você acredita que eu comecei a jejuar e começou a acontecer umas coisas estranhas? Claro, você está indo para um nível, você está avançando um nível. O inimigo não vai ficar mexendo com quem está lá fora. O inimigo não vai ficar cutucando quem já está fazendo a vontade dele. Pastor, mas, nossa, que atribulação, quanto eu mais oro, mais assombração aparece. E é assim mesmo. Tomar uma posição com Deus, vai acontecer isso, os adversários vão aparecer. Tem uma expressão no mundo aí que a gente muda dentro da igreja. Se ficar, o bicho pega, mas se orar, o bicho corre. Então você tem que orar, irmão. Gostou dessa, né? Isso aí eu copiei do Joabes Maia. Tem muita gente querendo viver um novo tempo com Deus, mas não quer ser ensinado por Ele. Já viu aqueles crentes que querem ensinar Deus a ser Deus? É igual eu sair daqui e ali na igreja católica querer ensinar o padre a rezar a missa. Eu nunca fiz uma missa na vida, eu vou querer ensinar o padre a rezar a missa. Não, padre, você está rezando essa missa errada. Engraçado isso, né? Abusado, né? Mas tem muito crente querendo ensinar Deus a ser Deus. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deus, eu acho que o senhor devia fazer desse jeito. Você acha? Você acha? Engraçado, você acha? Deus, está demorando muito. Sabe, um novo tempo. Deus que Ele vai ensinar você da maneira dEle, do jeito dEle. E Deus, Ele é didático para nos ensinar, irmãos. E Deus, Ele nos ensina. O melhor professor chama-se Espírito Santo de Deus. Você está disposto? Todo mundo quer viver um novo tempo, né? Se eu perguntar aqui, quem quer tomar posse do novo tempo de Deus? Quem quer viver coisas novas? Todo mundo vai levantar a mão. Você está disposto a ter que aprender coisas novas? Coisas que talvez você vai ter que deixar de fazer, que não é pecado, mas só que não serve para esse tempo. E aí você vai ter que começar a fazer algo novo do jeito que Deus está te pedindo. Você está disposto a isso, irmão? Porque parar de fazer aquilo que é pecado é até fácil, porque é pecado. Mas agora parar de fazer aquilo que Deus está nos pedindo, que não fere o coração de Deus, mas Ele pediu para a gente parar, aí que a história muda.
E aí? Está disposto a ser ensinado pelo Espírito Santo de Deus? O texto está falando aqui, vocês vão passar por caminhos que vocês nunca passaram. E para passar por caminhos que a gente nunca passou, irmão, para a gente acessar lugares que a gente nunca acessou, você que tem pedindo coisas para Deus que você ainda não viveu, para viver isso, você precisa ter o coração obediente e ensinável. O missionário eu até falei isso aqui esses dias, aqui, o missionário até brincou comigo esses dias, a questão de elogio e tal, que às vezes algumas pessoas vê ele me elogiando, falando algumas coisas assim que a gente viveu, mas a pessoa nunca viu. Quando está eu e ele aqui ó, sentado, os puxão de orelha que eu tomo. Mas vai eu não ter o coração ensinável? Já estava com raiva. E não é puxão de orelha para, tipo, não é merecido. Tipo, ó, diminui nisso, faz isso, faz aquilo. Por quê? Eu tenho que entender que ele é meu pastor e o papel dele é me instruir. Se eu não tiver o coração humilde o suficiente para entender algumas coisas, eu vou perder de viver o novo de Deus, irmãos. Então tem muita gente aqui que talvez você ainda não está vivendo aquilo que Deus te prometeu, porque você está fazendo força para não aprender aquilo que Deus quer te ensinar. É só um exemplo, tá? Nunca teve isso e até ele é totalmente ao contrário. Mas imagina o pastor Douglas. Eu chego aqui e ele fala, não vou escutar esse pastor não. Hoje tem idade para ser o pai dele? Como que não? Como que eu vou escutar ele? Eu sou mais velho. Fui ungido primeiro, já tenho quase uma asa, estou quase virando um anjo. Para que eu vou ouvir ele? O que ele tem para me ensinar? Imagina se ele pega esse coração para ele. Onde que ele estava hoje? Eu já tinha pedido para o missionário transferir ele. Não, brincadeiras à parte. Ele nunca teve esse coração, na verdade é totalmente ao contrário. Ele até às vezes pergunta demais. É uma bênção. Coração humilde. Humildade, irmãos. Humildade de falar assim, eu não sei. E eu não tenho problema nenhum de falar isso. Já teve situações aqui na igreja que eu chamei ele e falei assim, e eu já falei isso para vocês um domingo atrás. Uma das melhores pessoas dessa igreja para você receber conselho é o pastor Douglas. Ele tem uma paciência, te escuta. E eu já tomei esse o que eu tomei? Fugiu. Mas eu já fiz essa atitude, chegando nele e falei assim, pastor, está acontecendo algo assim, o que você acha que eu faço? Ele, pastor Jean, ele começa assim, né? Pastor Jean. Aí logo já chega uma coca, chega uma pizza, chega sorvete, vai ficando bom. Ele, Mas meia hora de conversa, eu falo, rapaz, não é que esse lado que ele falou está certo? Agora imagina eu, se eu fosse vestir essa roupa. Não, mas eu sou o pastor da igreja, você acha que eu vou pedir conselho para o rapaz que é o co-pastor da igreja? Eu? Não. Tem que pedir conselho para alguém que está acima de mim, eu tenho que pedir conselho diretamente para Deus. Irmãos, a palavra de Deus fala que ele rejeita os soberbos. Não, pastor, mas eu não sou soberbo, não. Não, pastor, mas eu sou humilde. Eu tenho orgulho de ser humilde. Uma vez o Senhor falou isso comigo anos atrás. Se você se orgulha de ser humilde, você já não é mais humilde. Porque a gente acha que orgulho e soberba é só alguém que está desfazendo do outro, só está deixando a outra pessoa de lado, ou só está desrespeitando, mas não. As nossas atitudes com o Senhor, às vezes, falam mais que as nossas palavras. Então talvez tem gente que está sendo orgulhoso e está sendo um pouco soberbo e você não está nem percebendo. Então essa manhã é a manhã do Senhor sondar o nosso coração. É a manhã da gente pôr para fora algumas coisas. Sonda, Senhor, o meu coração. É a manhã da gente valorizar a presença de Deus. Para a gente terminar, eu quero terminar com Davi. Davi, ele viveu grandes coisas com Deus. Davi, ele viveu coisas profundas com o Senhor. Davi passou todo o processo, mas depois que Davi era rei, Davi virou, que nem o pessoal do Paraná fala, Davi virou o bichão da goiaba. Davi era top. E Davi, ele não só era um cara muito bom no que ele fazia, ele tinha os guerreiros, os valentes de Davi, que um homem sozinho matava 1000. O mais fraquinho matava 100 caras sozinho. Teve um dia que Davi estava no acampamento e do outro lado tinha um vale que tinha uma água muito cristalina, que chamou a atenção de Davi. E Davi só fala assim, como eu queria tomar daquela água.
Algumas horas depois, o soldado já estava aqui, ó. Rei, eu trouxe para você. Então, Davi era um cara extraordinário. Só que em alguns momentos do ministério de Davi, ele deixou a soberba falar um pouco mais alto. Tem uma história que Davi, ele vai buscar a Arca da Aliança, que ficou perdida numa casa. E Davi, ele pega de qualquer jeito, de qualquer maneira, e no meio do caminho, a arca cai e um dos soldados de Davi morre. Todas as vezes que nós queremos fazer algo para Deus, de qualquer jeito, nós estamos colocando a nossa vida e vida de pessoas em risco. Mas aí depois, Davi aprende a lição. Deus começa a incomodar ele de novo para buscar essa arca. E Davi fala, Deus, eu só vou se sua presença estiver comigo. Eu só vou se sua presença estiver na minha frente. Só que aí Davi entende da maneira que ele tem que manusear, da maneira que ele tem que segurar, da maneira que ele tem que transportar. Ele reconheceu o seu erro e ele foi humilde a admitir isso. Então talvez hoje, irmãos, essa manhã, é a manhã da gente fazer uma análise da nossa vida. Aonde nós estamos falhando. O que nós precisamos melhorar. E todo mundo tem que fazer essa análise, inclusive eu. Porque eu nunca posso tomar um lugar aqui, tipo, eu sou o pastor, eu não erro. Eu sou o Mr. Santo. Pelo contrário, irmãos. Se a gente não tiver o coração de entender que se não fosse as misericórdias de Deus, a gente nem estaria mais aqui. Se coloca de pé em nome de Jesus.